Vamos à nossa última aula, né? Para finalizar, hoje nós vamos falar um pouco de pesquisa, um pouco de ética, as ferramentas para se pesquisar, e aí vamos começar a compartilhar com vocês. Então vamos lá, né? Na nossa primeira tela aqui, que eu já vou começar a mostrar para vocês, tá? Já dá para ver que eu trouxe aqui uma resolução 527 de 25 de abril de 2013. E essa resolução eu já havia apresentado para vocês antes, ela fala sobre as especialidades, ou seja, todas as áreas de atuação do farmacêutico. Então, aqui, olha, só para a gente recordar a área de alimentos, análises clínicas e laboratoriais, área da educação, farmácia hospitalar, as práticas integrativas, gestão, saúde pública, toxicologia, mas se vocês repararem, está aqui em negrito a educação, né? E por que educação? Porque é onde a gente produz conteúdo, a gente apreende, né? Então, na verdade, a gente vai transformar uma informação em conhecimento. E todas as áreas do farmacêutico envolvem educação, né? Envolve, para se chegar à educação, envolve pesquisa, né? Pesquisa clínica na área da farmácia clínica, pesquisa na área da oncologia, na área de novas formas farmacêuticas, da manipulação, na genética, nos óleos essenciais, enfim, em todas as áreas, né? Então, as pesquisas científicas em saúde, a gente sempre, né, já podemos dizer que elas são primordiais para o avanço da humanidade. A gente não teria avançado tanto se nós não tivéssemos pesquisa. Então, as sociedades que dão o devido valor à educação tendem a sair na frente por serem mais avançadas no que se refere ao sistema de ensino e, principalmente, nas pesquisas, né? Então, a gente viu que as pesquisas científicas, elas são primordiais, independente da área de estudo, já que é através delas que a gente consegue o quê? Solução dos problemas, né? Sempre visando o desenvolvimento do mundo, do planeta e a sustentabilidade, que a gente depois já vai comentar sobre isso, tá? Então, quando a gente fala em pesquisa, né? Então, na sequência aí, deixa eu só passar para o próximo, né? Nós temos lá o que a gente tem para comentar um pouco mais com vocês? Tanta variedade de fontes, né? Então, a gente, hoje em dia, o universo, né, ele, assim, é imenso e, logicamente, disponibilizou um número imenso de fontes. Cabe a nós selecionarmos, como está bem aqui embaixo, ó, checar se a informação é verdadeira, confiável, principalmente em épocas de fake news, né? Então, com tanta variedade de fontes de pesquisa, ela permite que o acadêmico, em tese, né, ele tenha uma visão mais ampla do tema, mas também oferece riscos, né? Por quê? Toda essa imensidão de conteúdo, será que é confiável? Então, cabe a saber aonde nós vamos pesquisar, né, para saber se aquelas fontes são fontes fidedignas, se são dados fidedignos, ou seja, dados que a gente pode confiar e utilizar aquele dado, né? Então, na área da saúde, qual a importância da pesquisa, né? Assim como em qualquer outra área. Mas como nós somos da área da saúde, nós vamos falar um pouco sobre essa importância da pesquisa na área da saúde. Então, na área da saúde, a pesquisa é projetada para desenvolver dados fidedignos sobre problemas e necessidades importantes para o indivíduo, para a comunidade, né? E, em especial, para orientar a prática dos profissionais, que somos nós, né? Que trabalhamos nessa área. A necessidade de pesquisas em saúde, né? Cada vez mais nós precisamos de pesquisas na área da resistência microbiana, pesquisas, por exemplo, na área de prevenção do HIV, né? Das DST, AIDS, pesquisa e preparação das novas infecções, né? Como a gente vai se preparar para evitar uma resistência bacteriana, necessidade de novos conhecimentos sobre fatores globais que influenciam a saúde, necessidade de novos conhecimentos sobre as condições e prioridades da saúde,
necessidade das questões, por exemplo, vários determinantes, né, determinantes sociais, políticos, ambientais, né, sempre visando o quê? Uma equidade, né, uma equidade interna dos países e entre os países, né? O que seria essa equidade? Seria, na verdade, que as pessoas tenham um tratamento e um acesso igualitário, né? Pesquisas e sistemas na área de política de saúde, necessidade de entender os impactos que essas políticas oferecem para a humanidade, com toda essa globalização, pesquisa em saúde ambiental, né? Necessidade de novos conhecimentos para que as pessoas se mantenham mais saudáveis, né? A medicina da prevenção, a necessidade de compreender como melhor forma, né, de se conseguir melhorias na área da saúde. Então, o objetivo sempre, né, como a gente está vendo, é exatamente desenvolver todas essas áreas, em especial que nós estamos falando a área do farmacêutico, para a gente construir conhecimento fidedigno, né? E o que são essas fontes de pesquisa, né? Então, a gente tem que saber selecionar aonde nós iremos utilizar e nos apropriarmos desses dados, se são dados confiáveis, né? Então, não adianta a gente pegar um dado que veio pelo WhatsApp, ou num blog, né, ou numa revista que não seja um conteúdo científico, né? Então, existe uma grande infinidade de fontes de informações. Então, o que a gente vai priorizar quando a gente está fazendo pesquisa em saúde? Futuramente, vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso, ao longo do curso, vocês também vão produzir conhecer assim, material, não é produzir conteúdo, né, como a gente fala na internet, mas desenvolver conteúdo acadêmico, científico. Né? Então, onde a gente encontra esses dados? Nos periódicos científicos, nos relatórios técnicos, nos vocabulários controlados, nas bases de dados, que depois a gente vai comentar, nos prontuários médicos, nos sistemas de informação, também nas teses, nas dissertações, nos anais de congresso. Todo congresso publica, no final do congresso, uma relação dos melhores trabalhos, né? Nas normas técnicas, nas patentes. Tudo isso são fontes de dados, né? Fidedignas, são respeitadas, né? Os periódicos, os anais, os trabalhos em evento, as normas técnicas, patentes, entrevistas, todas essas entrevistas, logicamente, o entrevistado seja uma pessoa de relevância na área, né? Que saiba de onde está falando, tá? Então, tudo isso é importante, principalmente quando a gente fala assim, quais são os tipos de pesquisa em saúde? A gente tem uma pesquisa biomédica, pesquisa em saúde pública, pesquisa em políticas de saúde, pesquisa em saúde ambiental, pesquisa social e comportamental, pesquisa operacional, pesquisa em saúde como parte geral de ciência e tecnologia. Temos outras aqui, olha, pesquisas relacionadas à área de novos ativos, de novos medicamentos, a própria pesquisa clínica. E aí eu trouxe aqui para vocês uma base de dados em saúde que é bastante utilizado e é muito confiável, principalmente a Lilacs, né? Esses, a Medline, todos eles aí tem o site para que a gente possa depois, né? À medida que vocês forem o próprio Cielo, né? Reparem que o que é o Cielo, né? É um sistema eletrônico, é uma biblioteca eletrônica online, mas uma biblioteca científica, né? Então, os dados que estão nessas bases de dados são dados científicos, né? E nós temos também as entidades, no caso farmacêuticas, as associações, que também publicam muitos artigos, muito material respeitável e confiável. O Conselho Federal de Farmácia, ele tem a revista dele, o Conselho Regional, o sindicato, as associações, por exemplo, a Anfarmag tem muito material publicado, artigo científico, na área da manipulação. Essa outra, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, temos outros, olha, só para vocês
relembrando, para vocês verificarem, o Conselho Regional de Farmácia, que é o CRF do Paraná, ele publica muito material, né? Muito folder, muita revista, muita pesquisa, né? Ele divulga esse conteúdo, né? Então aqui, olha, tem sobre proteção solar, sobre obesidade, sabe? Sobre medicamento controlado, né? Então a gente tem que saber aonde procurar. Por exemplo, aqui outro, olha, sobre envelhecimento precoce, psoríase. Tudo isso são materiais que são desenvolvidos pelo nosso Conselho do Estado do Paraná, né? E quem desenvolve esse material é o Centro de Informação, junto dentro do Conselho, o Centro de Informação de Medicamento, né? Que ele assim, desde 1995, o Conselho Regional implantou o SIM, né? Que é uma área muito bacana, por quê? Porque ele conta com farmacêuticos que trabalham em período integral, e ele vai o quê? De forma objetiva e oportuna, eles vão respondendo às necessidades particulares de informação, de uma informação, por exemplo, sobre interação medicamentosa, interação fármaco-fármaco, interação fármaco-nutriente, que seria fármaco com alimento, né? Então, e uma outra coisa, desde 2013, o SIM, né, que é do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, ele é signatário. O que ele é isso? Ele faz parte dessa rede brasileira de sistema de informação sobre medicamento. Então, ele tem, né, uma base de dados muito boa sobre medicamentos. Então, só para vocês, eu trouxe alguns para vocês verificarem. Olha, eu tenho aqui, olha, uma consulta sobre prescrição farmacêutica, os pictogramas. A gente tem outro aqui, olha, os fármacos potencialmente inapropriados para idosos, né? Acesso gratuito ao portal de saúde baseado em evidências, práticas seguras do uso de medicamentos, ou seja, nós temos, além do conselho, né, nós temos as associações que publicam material, né, que nos material confiável, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ciências Farmacêuticas, a Sociedade Brasileira de Indústria Farmacêutica, de Farmácia Hospitalar. Então, quando forem procurar material para consulta, para vocês fazerem um trabalho científico, um projeto integrador, ou o próprio projeto do trabalho de conclusão de curso, procurem dados científicos e bases de dados confiáveis, tá? Então, aqui, olha, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Clínica. Então, aqui já entra, quando eu falo sobre pesquisa clínica, né, a responsabilidade que nós temos com uma pesquisa clínica, que aí a gente já chega dentro da grande dimensão que é a ética, né, a ética em saúde. A ética, até como a nossa última aula está lá, no portal Nuava, bem exatamente isso que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, a ética é um aspecto importantíssimo na vida de qualquer pessoa, pois é o que permite analisar os valores morais que vão se modificando com o tempo, né? Então a gente sabe, não que a ética muda, mas os costumes mudam, né? A visão de mundo das pessoas. Então, principalmente com a globalização, muito desses valores que se tinham como certos acabaram se modificando, né? Porque a gente entra dentro de uma dimensão que é espaço-tempo, né? O que era, de repente, exigido há anos atrás, hoje em dia, já não é. Uma coisa muito séria é o seguinte, que a ética, o respeito e o preconceito, né, o não ao preconceito, a busca por igualdade, que as pessoas tenham uma vida igualitária, ela não vai mudar, não deve mudar, né? Então, mesmo que vários outros tabus foram deixando de acontecer, né? Muitas vezes quebra de barreiras, como, por exemplo, o maior acesso à informação e a aproximação entre o global e o local, isso não quer dizer que a gente vai desconsiderar a ética, né? Dessa forma, a globalização também, ela impactou a prática profissional dos profissionais da saúde, de modo a contribuir para a consolidação de uma ética em saúde capaz de refletir as situações de saúde de forma macro. Isso significa dizer que, mesmo, por exemplo, né, se eu tenho um vilarejo longe dos centros urbanos e da tecnologia, e se aquelas pessoas que moram ali ficarem pensando que uma criança doente precisa só de orações,
Mesmo que numa cidade próxima já tenha um tratamento, não é ético a gente não oferecer esse tipo de tratamento para aquela criança. Então, é isso que a gente fala com relação às questões éticas, né? Como eu coloquei aí, ó, mesmo que num vilarejo longe dos centros urbanos e da tecnologia, se acredite que lá a única questão seria uma criança que está doente, ela vai ter só orações, nós não estaremos agindo de forma ética se a gente souber que numa cidade mais próxima tem um hospital e que essa doença já está sendo tratada. Então a gente não pode omitir. E o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, né? Nem sempre a legislação acompanha a pesquisa, que nós temos muitas questões relacionadas à bioética que precisa de leis, resoluções que amparem para que aquelas pessoas e novas pesquisas sejam fundamentadas também na legislação, tá? Então, o que é basicamente uma pesquisa clínica? Pesquisa clínica é uma atividade multidisciplinar, ou seja, envolve vários conhecimentos, várias competências, várias habilidades, né, para a sua realização, dependendo da área que ela vai ser pesquisada. Então, a pesquisa clínica envolve seres humanos, ou de forma direta, né, vai se testar um novo medicamento, vão ter os sujeitos da pesquisa, ou então de forma indireta, eu vou utilizar dados de um prontuário médico, eu vou usar dados de uma prescrição, né? Então, mas eu estou utilizando seres humanos. Então, a pesquisa clínica bem delineada contribui para a avaliação de novas tecnologias da saúde, né? Síntese, análise síntese para a saúde, avaliar, por exemplo, o emprego de novas tecnologias, novos medicamentos, produtos para a saúde, insumos, vacinas, né? Todas essas questões estão dentro do escopo de uma pesquisa clínica, tá? Então, aí aqui, olha, basicamente, o estudo clínico é qualquer investigação ou estudo que envolva seres humanos, objetivando ou descobrir novos efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos, né, outros efeitos, identificar reações adversas a determinados insumos, estudar a absorção do medicamento, distribuição, metabolismo, né? Qualquer tipo de investigação, o objetivo sempre é segurança e eficácia. Segurança é não expor o sujeito da pesquisa a um risco, né, maior, e eficácia que ele realmente, né, cause um efeito e seja eficaz naquilo que ele se propõe. Então, um ensaio clínico ou estudo clínico é um estudo sistemático. Então, existe todo um protocolo a ser seguido, né? Então, por exemplo, é um estudo sistemático de uma tecnologia ou de um medicamento, né? Que são testados em voluntários humanos que seguem estritamente as diretrizes do método científico, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses determinantes históricos, de onde veio essa pesquisa clínica, né? Então, assim, sempre quando a gente fala de uma ciência, a gente fala desses determinantes históricos. Então, as diretrizes filosóficas dessa área, né, em especial a bioética, desculpe, e as pesquisas envolvendo seres humanos, eles começaram, infelizmente, a se consolidar após uma tragédia que foi o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo, né, ocidental, ele chocado com as práticas abusivas dos médicos nazistas, né, viram as atrocidades que eles faziam em nome da ciência, né? Só que naquela época eles nem puderam ser criminalizados, porque na época não era considerado crime esse tipo de experimento. Então, tornou-se necessária a criação de um código, né? Então, o primeiro código que normatizou, né, as questões dos estudos científicos envolvendo os seres humanos foi esse Código de Nuremberg, que é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa de seres humanos. Ele foi elaborado logo no final da Segunda Guerra Mundial, lá em Nuremberg, né? Nesse contexto, a gente vai citar, né, que teve um médico alemão que era o responsável
por essas pesquisas atrozes que foram realizadas lá na Segunda Guerra Mundial, que é o Joseph Mengele. Às vezes vocês já até ouviram filmes, né? Tem muitos filmes que citam a figura do Joseph Mengele, né? Ou Mengele, né? Ele é conhecido como o anjo da morte de Auschwitz. Então, ele foi um oficial alemão da SS, médico lá do campo de concentração, depois se tornou um campo de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi membro de uma equipe de médicos responsáveis pela seleção das vítimas a serem mortas, aqueles que iam direto para a câmara de gás, e outros que iam para esses experimentos atrozes, né, mortíferos que ele fazia. Então, aqui tem algumas imagens, olha. Os experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde e segurança das vítimas. Na verdade, a grande maioria eram judeus. E eles entendiam que eles podiam trabalhar daquela forma com os judeus porque eles eram uma sub-raça, né? Então, eles eram tratados como cobaias humanas. O Mengele, ele tinha uma fixação muito grande em pesquisar gêmeos, pessoas com deficiências, com deformações. Então, era realmente assim, quando as pessoas pensavam, eu vou sair da fila que vai para a câmara de gás e vou para outra fila, foi uma sorte, na verdade, acaba sendo para maior tristeza, porque iria ter muito mais sofrimento, né? Infelizmente. E aí, logicamente, depois, né? Isso foi lá em 45, depois, em 1964, já teve uma outra declaração, que é a Declaração de Helsinki, né? Que foi o primeiro esforço global que eles procuraram para padronizar a pesquisa clínica e proteger os sujeitos da pesquisa. Na época, eles emitiram um documento que estabelece um marco ético para a pesquisa em seres humanos. Então, e aí eles começaram o conceito sobre comitê de ética, que é um comitê independente que ele vai verificar a segurança dos pacientes para garantir os princípios éticos da investigação. Ou seja, eu não posso levar os voluntários a um sofrimento imenso em prol da saúde, em prol da pesquisa, né? Então, eu tenho que verificar a segurança dos pacientes. E aí, também, olha, em 77, o FDA, né, que seria o órgão sanitário dos Estados Unidos, ele já fez esse Código Federal das regulamentações, né, da regulamentar como seria a pesquisa. Tá? Só que, infelizmente, mesmo existindo esses códigos, sempre tem, até hoje ainda tem, infelizmente, exemplos de desrespeito à ética e à bioética, basicamente. Nós vamos depois falar o que seria isso. O primeiro caso é esse caso que ficou conhecido como estudo da sífilis não tratada, que aconteceu lá no Alabama. Na verdade, o que aconteceu? Nessa região tinha muitos pacientes que tinham sífilis, que é uma doença que ela até então ela não tinha tratamento, só se tratava na época com mercúrio, mas o mercúrio é altamente tóxico e as pessoas acabavam abandonando o tratamento. E aí esse grupo de pesquisadores selecionaram, acho que uns 400 pessoas que tinham sífilis e acompanhavam o histórico natural da doença. Só que nesse meio tempo, né? Então veja que a pesquisa durou, né, de 1940 até 1972, né? Então muito tempo aí, né? Mais de 30 anos. Se vocês repararem, dá para perceber que no meio desse tempo já foi descoberto um antibiótico. Né? A penicilina foi descoberta em 1922, então desde 1900 e um pouco para frente já tinha o tratamento. E aí o que eles fizeram? Ao invés de disponibilizar medicamento para todos os que estavam na pesquisa, eles distribuíram só para metade, ou seja, né, totalmente fora dos fundamentos bioéticos, né? Quando se tem uma nova um medicamento para uma patologia, esse medicamento tem que ser disponibilizado para todas as pessoas que sofrem com essa patologia, né? Então, veja, temos também em 1950, aconteceu um outro no hospital também, lá nos Estados Unidos, que eles estavam fazendo uma pesquisa para a vacina da hepatite B, né? E da mesma forma que nós tivemos, né, pesquisas para Covid, por exemplo, não é todo mundo que
participou da pesquisa, né, assinou um termo que sabia, que aceitava, e aí, nessa época, o que eles fizeram? Eles infectaram crianças que tinham deficiências mentais, ou seja, que não sabiam o que estava acontecendo, né? Não poderia nem se responsabilizar, e eles utilizaram essas crianças para testar a vacina. Um outro hospital também, de Nova York, lá um hospital em 1964, também eles injetaram células hepáticas cancerígenas em pacientes idosos, né, para ver como que isso se comportava no organismo humano, né? Então, obviamente, nada disso é permitido dentro do que se tem da resolução 466, que é a nossa resolução da bioética do Conselho Nacional de Saúde. Ela é de 2012. E o que essa resolução faz, né? Vocês vão ter um pouco mais a fundo sobre a disciplina de bioética, mas vocês vão ver que já vai falar sobre essa resolução, que fala sobre os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, né? E fala dos princípios da bioética. Quais são esses princípios? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O que seria autonomia, né? Então, os sujeitos da pesquisa, eles vão ter liberdade de escolher se eles querem ou não participar. Ninguém é obrigado a participar de uma pesquisa clínica. Da mesma maneira que tem a doação de órgãos, doação de sangue, doação de células-tronco. Ninguém é obrigado, né? Então, a pessoa tem autonomia, por isso ela precisa saber, né, e ter condição de, por ela mesma, decidir. É o poder de escolha. A beneficência é sempre visar o bem, né? Então, a gente tem que ver o benefício tem que ser maior do que o risco. A não maleficência é o quê? Evitar todo tipo de risco previsível, né? Então, se eu sei que aquele nova substância pode levar à morte imediatamente, eu não vou testar em ser humano, de maneira alguma, né? E a justiça é tratar todos, principalmente aqueles, não principalmente, mas todos de forma igualitária, e aqueles que participaram da pesquisa, eles terem o direito, vamos imaginar que está testando um medicamento, e aí aquele medicamento ele é aprovado, é disponibilizado, né, para venda, para as pessoas utilizarem, e aqueles que contribuíram para a pesquisa não têm acesso porque é um medicamento muito caro, né? Então, a justiça é exatamente dessa forma, né? Tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais de acordo com as suas necessidades e as suas desigualdades, né? Então, uma desigualdade econômica, por exemplo, eu vou priorizar, eu vou disponibilizar o medicamento para aquele paciente que testou, né, e contribuiu com o avanço da ciência, tá? Sobre a regulação sanitária da pesquisa clínica, por exemplo, a pesquisa com medicamento experimental, quem que é responsável, que regulamenta tudo isso? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É um órgão independente ligado ao Ministério da Saúde. E vejam que interessante, para a realização de qualquer pesquisa clínica, tá, envolvendo seres humanos, é obrigatória a aprovação prévia dos comitês de ética em pesquisa, né? E todos os comitês de ética, eles estão integrados e fazem parte do CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá? Então, assim, aonde existem os comitês de ética? Nas universidades, a nossa universidade tem, nos hospitais, nos centros de pesquisa independente, né? Então, a anuência de pesquisa clínica pela Anvisa é uma etapa regulatória. O que quer dizer isso? Antes de eu começar a fazer uma pesquisa envolvendo o ser humano, eu tenho que passar por um comitê de ética, né? No nosso caso da faculdade, a gente passa pelo comitê de ética da nossa própria finalidade, né? O objetivo é exatamente assim, né? Gerar uma segurança regulatória para que aquela pesquisa, né, possa ser acompanhada, né, até, vamos imaginar no caso do medicamento, visando um registro e o pós-registro do medicamento, tá? Quais são os direitos, né, dos participantes da pesquisa? Ele tem que receber as informações de forma clara,
ele tem que ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, né? Ele tem o tempo que for necessário para ele tomar a decisão se ele quer ou não participar da pesquisa, ter liberdade de recusar que ele não quer participar, por isso que é autonomia, ter liberdade de tirar o seu consentimento, caso ele queira, não, a primeira fase eu participei, agora eu não quero participar mais, tá? Receber assistência, vamos imaginar que aconteceu algum dano, tá? Ele vai ser indenizado, tudo isso de forma gratuita, né? Receber ressarcimento caso ele tenha gasto, né? Às vezes a pessoa participa de uma pesquisa, gastou com a passagem para vir até o centro de pesquisa, para vir até a universidade, tá? Quais são as obrigações da Anvisa? Ela vai favorecer e dar as diretrizes para o cumprimento das boas práticas clínicas, ela vai publicar os documentos, ela vai manter os registros, né, auditados e a inspeção nos centros de pesquisa, ela vai autorizar, ó, está aqui em negrito, a condução dos estudos clínicos. Vocês devem ter visto na época do Covid, né, que estava se desenvolvendo as vacinas, então falava, está na fase 1, está na fase 2, está na fase 3, né? Então, tudo isso é um protocolo que a Anvisa fornece que tem que ser, né, bem seguido, tá? Sistematicamente. A regulamentação dos dados e também a Anvisa, ela inspeciona os centros de pesquisa para ver se esses centros de pesquisa estão de acordo, né, com a aderência às boas práticas de pesquisa clínica. Todas as pesquisas hoje, né, envolvendo seres humanos, elas estão integradas dentro de uma plataforma unificada, que é a plataforma Brasil. Tá? Depois, quem tiver curiosidade, depois vocês vão ter uma disciplina um pouco mais abrangente sobre bioética. Mas quem tiver curiosidade pode entrar lá e pesquisar sobre essa plataforma Brasil, que é uma base nacional e unificada de registro de pesquisa envolvendo seres humanos, tá? Então, o que ela permite, né? Que todas as pesquisas sejam acompanhadas e a gente consegue acompanhar em qual estágio que está. Então, primeiramente, a gente tem o interesse em fazer esse tipo de pesquisa. Eu vou lá, entro na plataforma Brasil, coloco a minha intenção da pesquisa, né? Primeiramente aprovada pelo comitê de ética que eu escolhi, eu como pesquisador, né? E aí a possibilidade de eu ir acompanhando como que estão os envios dos relatórios, relatório parcial, relatório final. É bem interessante tudo isso, isso agilizou muito, né, as pesquisas no Brasil, dentro dessa plataforma Brasil. O sistema permite a apresentação dos documentos, tudo pelo meio digital. Então, a gente não entrega nada físico, vai sendo tudo anexado, né? Todos os documentos, a minha intenção da pesquisa, o que eu pretendo fazer, qual que é o objetivo. E pela internet é possível que todos envolvidos na pesquisa tenham acesso, por meio de um ambiente compartilhado, né? O acesso a essas informações. Então, isso dentro do tempo, né? Todo o processo é acompanhado pelo sistema CEP-CONEP. CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, e o CONEP é a Comissão, né, Nacional de Ética em Pesquisa. Agora, vamos dar um exemplo. Assim, olha, como ocorre uma pesquisa e desenvolvimento de medicamentos? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é submeter a um comitê de ética que vai ver toda aquela autonomia, a questão da beneficência, não maleficência, ver os princípios da bioética, se estão sendo seguidos, né? Se os protocolos das boas práticas em pesquisa estão sendo seguidos, para daí eu iniciar, tá? Então, a pesquisa de desenvolvimento de medicamento, basicamente, ela inicia, por exemplo, né, primeiramente com os pré-testes, também chamado ensaios pré-clínicos, e ele vai finalizar lá na frente, né, quando se tudo der certo, com o registro do medicamento. Então, nós não vamos entrar muito a fundo, que são bases introdutórias, né, que nós estamos falando um pouco sobre pesquisa. Mas, por exemplo, uma pesquisa pré-clínica, como que ela começa?
Primeiramente, ela vai ver a toxicidade, vai ver se aquela substância que eu estou querendo transformá-la futuramente num medicamento, o quanto ela tem de toxicidade. Então, primeiro eu vejo a atividade in vitro. O que, que é isso, né? Eu não vou usar nenhum ser vivo, eu vou fazer o teste lá no laboratório, por isso que é chamado in vitro, né? São testes em até cultivo em células, né? Cultivo celular, mas fora do ser vivo, tá? Então eu vou ver a toxicidade e segurança. Depois eu parto para a atividade em vivo, que aí, no caso de medicamentos, eu ainda testo em animais. Por quê? Porque no caso do medicamento ainda tem teste em animal, porque é uma ação sistêmica, né? Não é uma ação tópica. No caso do cutânea, como é um cosmético, um shampoo, hoje já não se testa em animais, mas medicamentos e vacinas ainda tem o teste em animais, mesmo assim, existe, né, um número menor de animais sendo utilizado, né, para proteção também dos animais. E nessa fase pré-clínica, que são os testes em animais, são vários. Então, vai se ver a mutagenicidade. O que é isso, né? Vai ver a genotoxicidade. É a capacidade que aquele ativo, ou que aquele agente, ou que aquela substância tem de causar uma mutação, né? De atuar lá no gene, né? Ou o outro teste é verificar o quanto de potencialidade se tem da carcinogenicidade. O que é isso? Né? Capacidade de uma substância causar um carcinoma, que seria um tumor. Ou a teratogenicidade, capacidade de induzir a malformações no feto. Então, se futuramente um medicamento é teratogênico, obrigatoriamente na bula virá lá a restrição para não ser utilizado em mulheres grávidas, né? Ou em mulheres em fase de gestacional, tá? Então, no caso, a gente tem vários medicamentos que têm potencial teratogênico, mas a bula deixa claramente essa informação, é obrigatório, tá? Depois daqueles testes, vem os testes em seres humanos, né? Que aí é a fase 1, fase 2, fase 3. A partir da fase 3 se pede o registro pela Anvisa. Se for aprovado, aí vai na fase 4, que é chamada pós-comercialização. O medicamento já pode ser produzido e começar a ser comercializado. Na fase 1 é a fase onde só vai ver segurança, tá? Então, são voluntários sadios, então vai verificar qual é a dose segura para poder se trabalhar. Na fase 2 é a fase da eficácia. Então, eu estou testando o medicamento para hipertensão arterial, os voluntários obrigatoriamente deverão ser hipertensos, né? Para que eu veja a eficácia terapêutica, né? Medicamentosa. Na fase 3, eu continuo também com voluntários doentes, né, com aquela patologia, mas vocês reparem que ele é chamado multicêntrico, porque aumenta o número de centros que estão pesquisando, para você ter um número maior de voluntários. Depois ele é aprovado, já se tem um registro, não pode fazer nenhum medicamento sem um registro, né, que a vigilância sanitária dá, registro do medicamento, e depois a fase 4 é a fase do mundo real, que a gente chama, também chamada de farmacovigilância. Então, a gente vai falar aqui, ó, aquilo que eu acabei de comentar. As sucessivas fases vão sendo numeradas, né? Fase 1, segurança, é testada em indivíduos sadios. Fase 2, vai se verificar segurança e eficácia em pacientes. Fase 3, a eficácia comparada, é chamada um estudo terapêutico ampliado, onde o medicamento é administrado em um número maior de pacientes. E a fase 4, que só vai acontecer após o registro, né? Vai se verificar a efetividade e segurança já no mundo real. Por que a gente chama de mundo real? Porque nessa fase aqui, 1, 2 e 3, os voluntários são previamente selecionados. Então, aí nessas 3 fases, não testem em mulheres grávidas, não testem em pessoas, por exemplo, que não têm autonomia ainda para decidir se querem ou não. Se vão testar em criança,
obrigatoriamente, né, se pode ser substituído por um adulto, não se faz em criança, a não ser que quando obrigatoriamente tem que ser testado em criança, aí os responsáveis que vão dar a autorização para isso, tá? Então, para esse teste, né? Então, a gente está vendo aqui, olha, que existe desde 2009 uma resolução que regulamenta a atuação do farmacêutico nesses centros de pesquisa clínica. Repara que no artigo 1º já fala, olha, o que regular as atividades do farmacêutico com adequada formação na pesquisa clínica, atuando em instituição ou pesquisa clínica, organização, indústria ou outras instituições que realizem pesquisa clínica, envolvendo medicamentos e produtos para a área da saúde. Então, aqui tem um resumo, olha, daquilo que eu comentei. Né? Primeiramente, vai na fase... Primeiro se testou nos ensaios pré-clínicos, né? Aí aqui a gente já está na fase avaliação fase 1, fase 2, fase 3, né? Aí aqui já se tem o registro, e aí o medicamento continua sendo monitorado, né? Que é chamada da farmacovigilância. Por quê? Porque às vezes algum efeito adverso vai acontecer depois de mais tempo que aquele paciente estiver tomando, que não foi descoberto ainda ou evidenciado ao longo da pesquisa, tá? Então, por isso que o medicamento está em constante vigilância para qualquer momento que apareça uma nova reação adversa que não foi ainda listada na bula, essa bula vai ter que ser atualizada para constar essa nova reação, que é chamada farmacovigilância. Né? É importante aqui, olha, eu vou só mostrar mais um resumo da pesquisa clínica, primeiro em voluntários sadios, aonde vai ver só segurança, não vai ver eficácia terapêutica ainda. Depois vai na população-alvo, que é a fase 2, que são os voluntários doentes. Depois, esse estudo ele se torna multicêntrico, porque ele fica um estudo maior, né, com um número maior de voluntários, e depois do registro, né, se tem aqui ó, a parte do registro, entra na fase 4, que é chamada estudos da vida real. Repara que aí entra criança, mulheres grávidas, pessoas com necessidades especiais. Por que eles têm todas essas figurinhas aqui? Porque quando o medicamento vai para a farmácia e começa a ser vendido e dispensado, né, não tem mais o controle que se tinha aqui ao longo da pesquisa. Né? Então, mas mesmo assim, o medicamento continua sendo monitorado. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que toda a participação daqueles voluntários na época da fase 1, da fase 2 e da fase 3, eles precisam obrigatoriamente de assinar esse termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? Né? Também chamado de TECLE. Possibilita ao participante o acesso às informações. Ele não pode estar testando o medicamento que ele não sabe para que é, né? Então tem que ser tudo explicado para ele, quais são os métodos que vão ser utilizados, quais os procedimentos, né? Quais os objetivos do estudo. Então, após todas essas informações e o voluntário aceitar participar, né? O participante ele tem o direito de interromper a qualquer tempo a sua participação, né? Ele não é obrigado a ficar até o final, e, logicamente, esse documento ele tem que ter uma linguagem clara e de fácil entendimento, porque essas pessoas vão assinar esse termo de consentimento. Por que é chamado o termo de consentimento? Que ele aceita participar, livre, porque ele foi livre para escolher e dar o aval, né? Ou sim ou não, e esclarecido, porque foi explicado para ele, né? Qual o objetivo, quais os métodos, né? Quais os desconfortos, o que pode acontecer, tá? Então, essas questões de pesquisa, eu acho muito importante que a gente discuta um pouco sobre isso, né? Dentro das ciências farmacêuticas, porque é uma área de atuação muito abrangente e precisamos do farmacêutico na pesquisa clínica, como em qualquer outra pesquisa que ele for fazer na área da saúde, tá? De novos ativos, de novas tecnologias, de novos procedimentos,
Então, o importante com essa aula de hoje, a gente vê a importância de se ter ética na pesquisa, né? De se conhecer as bases de dados seguras para se utilizar dentro de um conteúdo acadêmico científico, né? E não utilizar dados que não são fidedignos. Eu sempre falo para os alunos, vão direto na fonte, né, na fonte de trabalhos científicos, né? O que as universidades publicam, o que as associações, né, publicam, e não vão atrás de fake news ou informações que vêm pelas redes sociais, né, que a gente corre o risco, obviamente, de estar utilizando um dado que não tem veracidade. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa participação de hoje, tá? Lembrando que vocês têm a prova para poder fazer, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, ela fica durante a semana aberta, para que vocês possam realizar com calma, lembrando que uma vez que iniciou a prova, tem que iniciar e terminar. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana para todos vocês, tá?